Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje eu vim gravar esse vídeo aqui para vocês, falar um pouquinho de como Deus entrou na minha vida, né? Decidi estar gravando esse vídeo aqui para vocês e eu vou contar um pouquinho. Na época eu era uma pessoa assim, me considerava católica, mas eu não frequentava igrejas nenhuma, nem católicas e nem evangélicas, né? Mas um certo dia eu estava desempregada, né? E eu arrumei um serviço na época no shopping. E eu fui trabalhar nesse shopping, né? Era vizinho à cidade onde eu morava, né? Eram uns 30 minutos da cidade que eu morava, de fato, para a cidade que eu trabalhava, nesse shopping. E às vezes eu ficava me perguntando, meu Deus, por que que Deus preparou, né, esse serviço para mim naquele lugar? Às vezes eu pensava. Mas como eu não tinha visão espiritual, eu não era ainda convertida nem nada, eu não dava muita importância, muitas vezes, para esses questionamentos que vinham na minha mente. Então, lá dentro eu conheci uma pessoa, essa pessoa, uma mulher de Deus, né? E essa pessoa falava diversas vezes para mim sobre Deus, sobre os planos de Deus para nossas vidas, sobre como Ele era, né? Tudo que Ele é, tudo que Ele faz por nós. Por mais que muitas vezes a gente não é serva do Senhor, né? Não frequenta a igreja, mas ainda assim Deus, Ele faz as coisas pela gente, né? E hoje, vendo tudo que eu já vivi na minha vida, né? Eu tenho 25 anos, eu fico pensando que é verdade, porque quando eu ainda não era uma serva do Senhor, muitas vezes Deus guardou a minha família, Deus livrou meu esposo, Deus me livrou de laços do inimigo, e eu ainda não era convertida, ainda não era serva. Mas por quê? Porque Deus, Ele é tão misericordioso e Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. E Ele já sabia o que eu iria ser, o que a minha família iria ser, né, no futuro. E hoje todos nós servimos ao Senhor. Então, Deus guardou porque Ele tinha propósito na nossa vida. Assim como muitas vezes Ele guarda as pessoas e a gente não entende mais por que que fulano vive dessa maneira e Deus é tão bom com ele, porque Deus sabe dos planos que Ele tem para a vida dessa pessoa lá na frente. Então a gente não deve julgar. E voltando ao assunto, eu lembro que na época eu despertei esse interesse de querer conhecer esse Deus que essa irmã tanto falava para mim. E não era só ela, tinha outras pessoas que também estavam sendo usadas por Deus para falar desse Deus maravilhoso para mim. E dessa vez eu falei, eu vou visitar essa igreja. E eu chamei meu esposo, a gente foi. Meu esposo no começo ele não queria, ele ficava retio, ele falava, eu não vou. Mas depois, conforme ele foi a primeira vez, aí ele foi a segunda, aí ele foi a terceira, Deus ali já estava trabalhando, né? Eu creio. E foi assim que a gente começou, né? A andar na igreja. Aceitamos a Deus, hoje nós servimos ao Senhor, né? E é o que eu digo, é uma batalha todos os dias, né? No começo é difícil, às vezes você quer parar, você quer desistir, você pensa assim, que nessa vida não dá para mim. Mas é o Senhor que nos convence a cada dia. Muitas vezes eu me pego aqui na minha casa e eu tenho que estar lá na igreja, fazer tal trabalho lá. Mas aí a carne quer falar mais alto, eu não vou hoje não, né? Eu tenho duas crianças pequenas, às vezes eu penso, não vou hoje não, porque eu vou ter trabalho assim e tal, com as minhas crianças para levar, para voltar. Mas aí é Deus que dá esse despertamento pra gente, né? E aí rapidinho mudo de ideia e falo assim, não, eu vou, porque eu sirvo a um Deus e esse Deus, ele é digno do nosso sacrifício, né? Então, eu pego, levanto a minha cabeça e vou. Porque muitas vezes é o inimigo, né, que coloca esse desânimo na gente. Pra gente não querer ir, pra gente querer parar, querer ficar em casa, né? E, e não é assim, né? A gente tem que ser firmes com o Senhor. E foi assim que eu conheci Deus, né? E de lá pra cá, isso foi no ano de 2016, de lá pra cá, graças a Deus, né? Eu permaneci firme na presença do Senhor a cada dia. Eu amo estar na casa do Senhor, fazer algo, né, da parte de Deus. É uma coisa
eu dedico a minha vida a isso, né? Hoje em dia. E o meu esposo também ama estar na casa do Senhor, né? Ajuda no que ele pode na casa do Senhor. E é assim. E Deus, ele tem feito coisas grandes em nossas vidas, né? E eu creio que é por causa disso também. Porque primeiro a gente tem que passar por algumas situações, né? E se a gente não tiver sabedoria e não tiver realmente, né, firme com Deus, a gente acaba fraquejando e caindo, né? Mas graças a Deus, tudo que a gente passou até hoje, né, de situações assim desagradáveis, mas Deus deu a vitória, né? E hoje nós estamos firmes com Deus porque Ele é que nos dá a vitória, né? Ele é a nossa força. E foi assim. Hoje em dia tem duas irmãs minhas, irmãs minhas de sangue, que não eram servas do Senhor, mas aceitaram, começaram a ser, né? Às vezes a gente pensa assim que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Às vezes eu me pego pensando como eu era antigamente, a forma que eu tratava as pessoas, a forma que eu via as pessoas, a forma que eu era como pessoa e o que eu sou hoje. Eu falo assim que Deus, ele é maravilhoso porque ele nos transforma, né? Se for preciso dar água para o vinho. E às vezes a gente para pensar por quê, mas é porque Deus, ele é assim. Ele trabalha no culto, no secreto, ele faz o impossível, né? E hoje em dia eu sou muito grata a Deus por tudo, né? E eu me sinto cada dia mais feliz na presença do Senhor. E você que está aí do outro lado, que ainda não sabe, assim, não teve essa experiência com Deus ainda, venha dar uma oportunidade, porque Deus, ele só quer isso, ele só quer uma oportunidade, que você abra o seu coração, que você venha dar uma oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente, né? E ele vai fazer a sua vida toda diferente. Tudo que tiver de errado, ele vai colocar no lugar. Tudo que estiver para ser consertado, ele vai consertar. Tudo que tiver desagradável aos olhos dele, você não vai precisar abrir mão de nada. É ele que vai tocar no seu coração para você mudar, entendeu? Ninguém nunca chegou a mim e falou assim: ó, irmã, se você tem que parar de usar isso, parar de usar aquilo, coisas que eu gostava. Ninguém nunca fez isso, né? As pessoas falam que a gente tem que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu lembro que certa vez eu me senti incomodada. E eu falei assim: nossa, não, eu não quero mais isso para minha vida. E eu comecei a abrir mão das coisas. Mas o que foi aquilo dali? Foi o trabalhar do Senhor. Porque quando Deus entra, e a gente dá lugar para ele trabalhar na nossa vida, ele transforma, né? Isso é o que eu posso dizer. E desde já eu quero agradecer a todos aqui do canal. Quem não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like, né? E espero que esse pequeno testemunho venha edificar a sua vida, porque muitas vezes a gente quer parar, quer desanimar, quer desistir, mas Deus, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de nós quando Ele entregou a sua vida naquela cruz, né? O sacrifício grande que Ele fez. Então nós devemos dar honra a Ele, né? Porque Ele é digno de toda honra, toda adoração, todo louvor, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês possam compreender, né? Que Deus é tudo na nossa vida. Tudo é como aquele hino do Paulo Neto, né? Que fala que eu perca tudo, só não perca a tua presença, Senhor. Porque se a gente tiver a presença de Deus, a gente não precisa mais de nada, porque Deus, ele supre tudo na nossa vida, né? Ele é um Deus que abre e fecha as portas, mas ele não desampara o justo, né? Então, que a gente venha depositar somente a nossa confiança em Deus, esperar nele, porque ele é o único caminho, é o caminho certo para você, para mim, para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? E que você possa, a partir de hoje, começar a enxergar esse Deus maravilhoso que existe e que nunca nos deixa só. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Amém.